Olá você, tudo bom? Tudo tranquilo com vocês, pessoal? Eu espero que todos estejam bem. Vamos iniciar aqui nosso trabalho, nosso estudo a respeito sobre a sinalização de trânsito, ou seja, a gente vai trabalhar aqui, existem alguns manuais agora que foram editados pela resolução do CONTRAN, né, a 973. Eu vou dar algumas explicações iniciais para que vocês entendam como é que funciona a questão da legislação referente à parte de sinalização de trânsito. O que é esta sinalização de trânsito? Nada mais é, pessoal, do que uma forma que foi encontrada dos usuários se comunicarem entre si e as autoridades, os órgãos de trânsito que pertencem ao Sistema Nacional de Trânsito, dizer o que você pode e o que você não pode fazer no uso das vias, as restrições, as proibições, as limitações, quando é sentido único, quando é sentido duplo. Então, é uma comunicação que é feita por meio de gestos, de sons, de luzes, de placas de sinalização. Então, a gente precisa entender todo esse arcabouço para que a gente possa fazer uma boa prova. Mas também quero desejar a vocês sucesso na prova e a aprovação no concurso público. E quem sabe nos encontraremos aí, vocês já como agente de trânsito, já de posse do cargo público e trabalhando. Vamos começar, pessoal. O Código de Trânsito, no seu capítulo 7, ele trouxe o capítulo destinado à sinalização de trânsito, que é o tema que a gente vai estar trabalhando aqui, que vai do artigo 80 até o artigo 90. Então, se eu for lá no CTB ler esses artigos, ele vai tratar especificamente sobre a sinalização de trânsito, sinais de trânsito. Vai me dar essa parte inicial, a base legal, que depois foi regulamentada pelo CONTRAN. Hoje você tem 9 manuais de sinalização de trânsito. Então, inicialmente, a gente tem o artigo 80 a 90. Eu sugiro que os senhores, vocês estejam lendo isso aí, tá? Para se apropriar desse conhecimento, tá bom? 10 artigos, uma leitura bem rápida, tá? E logo aqui eu quero destacar para vocês o artigo 90, em seu parágrafo único. O artigo 90, no parágrafo único, diz assim, que o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, editará normas complementares no que se refere à interpretação, colocação e uso da sinalização, ou seja, foi dado ao CONTRAN, tá, no artigo 12 lá do CTB, essa prerrogativa dele trazer a norma que vai complementar o que está descrito aí nos artigos 80 ao 90. Então, e o CONTRAN, ele fez isso. Ele editou uma norma que complementa, que veio pormenorizar, detalhar com detalhes técnicos, para que as pessoas, para que os órgãos, para que aqueles que trabalham no trânsito, eles possam entender e possam ter um padrão para que se use diariamente na vida cotidiana das pessoas. E o CONTRAN editou, entre outras que já foram revogadas, a resolução 973, ela é de 2022. Ela veio instituir o regulamento de sinalização viária, ou seja, todo o arcabouço, todo o escopo da sinalização de trânsito utilizada aqui no Brasil e em outros países do mundo também, que algumas coisas são comuns para outros países. Então, lá eu vou ter, por exemplo, as placas de regulamentação, né? As de advertência, as de indicação, a sinalização horizontal, tem os gestos. Nesses manuais eu vou encontrar todo esse conhecimento. Lógico que são 9 manuais, tem manuais que têm 200 páginas, 300 páginas, são muito grandes, muito extensos. Então, a gente tentou compilar para vocês, para que vocês consigam ter uma ideia boa do que é a sinalização, né, dos seus detalhes, e possam, então, fazer uma boa prova, certo, pessoal? Vamos lá. Então, o que é que diz essa resolução 973 de 22? Ela trouxe os manuais para a gente, regulamentou os manuais de sinalização, né? Instituiu o regulamento de sinalização viária, com o objetivo de estabelecer especificações. Ela veio especificar a respeito do tema sinalização de trânsito e os requisitos técnicos de como devem ser produzidos e implementados nas vias, tá? A serem adotados em todo o território nacional. Tem a validade nacional, esse regulamento, certo? Adotados em todo o território, por todos os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, todos, da esfera federal, estadual, distrital e ou municipal, tá? Então,
todos os órgãos de trânsito, seja federais, distritais, estaduais, rodoviários, municipais, eles devem seguir esse mesmo regulamento, sem alteração, tá? Por todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Quando forem implementar todas as soluções adotadas de engenharia de tráfego e de sinalização. Artigo 2º. Este regulamento é constituído pelos volumes do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito. Então, são volumes, não tem um só. Os quais dispõem especificamente acerca das seguintes modalidades de sinalização. Você vê que ele trouxe modalidades, tipos de sinalização de trânsito, tá? Então, aqui, ó, esta resolução 973 de 2022, ela tem aí vários anexos, né? Você tem aí, ó, são 9 anexos tratando sobre manuais de sinalização de trânsito. Eles foram divididos em volumes, tá? E dizendo o que tem cada volume desse, de que tipo ele trata. O volume 1 são sinais verticais de regulamentação. O volume 2 são os sinais verticais de advertência. Certo? O volume 3 é a sinalização vertical de indicação. Então, notem que aqui se repete a palavra vertical. Vertical, vertical. Quando se trata de sinalização vertical, pessoal, independente se é de advertência, regulamentação ou indicação, estamos tratando sobre placas. São as placas, tá? Na cabeça, vertical, placa. Está ao lado da via ou suspenso sobre ela, tá? Então, são todas as placas. As de regulamentação, que são as circulares, né, em sua maioria, com exceção para R1, R2. Você tem as quadradas, que são as de advertência, com exceção lá de sentido obrigatório, sentido duplo, Cruz e Santo André. E você tem de indicação, que são as formas mais variadas de cores. Tem verde, tem marrom, tá? Tem branca. Então, são placas educativas, de indicação, de serviços auxiliares. Mas, quando você ouvir falar de sinalização vertical, ela é toda constituída, ela é toda formada por placas. São todas as placas de sinalização. O Manual 4, ele trata da sinalização horizontal. E o que vem a ser esta sinalização horizontal? São as questões das linhas longitudinais, faixa de pedestre, linha de retenção, que mais? Linha de bordo. Então, as marcações, aquelas setas direcionais, são todas as informações que são dispostas sobre o pavimento da via, em cima da via, tá? Então, tudo que for pintado no leito viário chama-se sinalização horizontal. Usa-se a cor amarela, a cor branca, a cor vermelha, a cor azul e a cor preta. São essas 5 cores. Tranquilo? Vertical, placas. Horizontal, informações descritas e pintadas no pavimento. Semafórica são a que usa as luzes. Você tem, né? O semáforo em si, o foco para pedestre, o foco para ciclista. Você vai ter também o Manual 6, que trata dos dispositivos auxiliares. Que são esses dispositivos auxiliares, pessoal? Cones, fita zebrada, cavalete, bloco de obstrução, taxa, tachões, são esses elementos aí. Vamos chamar a sinalização horizontal. Temos a sinalização temporária, que tem a ver com são na cor laranja, que são as de obras, né, que usa-se temporariamente para uma intervenção, um desvio, alguma coisa dessa natureza. A que foi introduzida para sinalizar ciclovias, local de circulação de ciclos, que é o manual número 8, e o de cruzamentos rodoferroviários, que é o manual número 9. Então, vocês vão ter dispostos esses 9 manuais que os senhores vão usar, que vocês vão usar para estudar. Lógico, é muita coisa, então, mas a gente vai dar um resumo para você, trouxe algumas questões já para que vocês vão entendendo como é que funciona e depois vamos gravar a resolução para vocês, tá certo? Vamos lá. Então, vamos aqui, pessoal, vamos tratar de algumas questões aqui. A gente tem aqui, questões voltadas, algumas questões eu consegui de algumas provas antigas da banca, e a gente vai aqui começar a responder essas questões. Eu tenho que começar a entender como é que as questões são elaboradas pela banca. Algumas foram da banca, outras a gente tentou construir parecido, né, similar à forma que a banca elabora as questões. Tranquilo? Muito bem, vamos lá.
Após a publicação desta resolução, essa resolução aqui, ela trouxe o quê, pessoal? Os manuais, os 9 manuais de sinalização de trânsito. Eu não posso esquecer disso. A resolução 973 de 22, tá? Após a publicação desta resolução, que trouxe aqueles 9 manuais lá, todos aqueles manuais, cada tipo de sinalização, especificamente, as entidades de trânsito, depois da publicação, as entidades de trânsito têm até o final do mesmo ano para conformar todas as sinalizações existentes aos novos padrões. Ele está dizendo que com o advento da resolução 973, os órgãos e entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, órgãos e entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, tiveram até o final do ano da publicação, ou seja, do ano de 22, tá? Para se adequar aos novos padrões da sinalização. Aí a questão, a gente vai ter que entender, isso é falso, isso é verdadeiro? É isso que a banca está querendo. É falso ou verdadeiro essa afirmativa? Quando a gente olha para cá, você veja, são 9 manuais, uma coisa bem lógica, são 9 manuais, pessoal, 9. Como é que eu edito uma resolução aqui em 22? E eu quero que todos os órgãos de trânsito do Brasil em si, BETRAN, DR, DENIT, Polícia Rodoviária Federal, as prefeituras, ou seja, todos os órgãos que se envolvam com isso, que administram, que são responsáveis por implementar a sinalização na via, que teria tempo hábil para que eu conseguisse fazer com que todos esses órgãos se adaptem aos novos padrões. Pela lógica, não seria possível. Não foi possível. A resolução 973, ela deu um prazo maior, então, essa alternativa, ela é falsa. O prazo foi dado até 31/7/2025 para que todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, eles viessem a se adequar a esse novo padrão. Então, quando a banca diz que ela teve até o final do mesmo ano, do ano de 22, para que se adeque, a banca está dando uma afirmativa equivocada, errada. Não foi até o final do ano, tá? Então, pessoal, a gente precisa já estar atento a esses pequenos detalhes, tá? Estejam sempre atentos a esses pequenos detalhes. Não esqueçam disso. Algumas coisas, a própria lógica já nos dá uma resposta sem a gente esquentar muito a cabeça. Tranquilo aqui? Então, essa alternativa aqui, ela é falsa. Se você for lá na resolução 973, lá, que eu acredito que é o artigo 8º dela, se eu não me engano, diz que é até o dia 31/7/2025. Então, 3 anos depois, mais ou menos, tá bom? Tranquilo aí? Show de bola nessa questão? Entendido? Tiveram de 2022 até 31/7/2025 para se adequar. Tranquilo aí? Então, a afirmativa está equivocada. Perfeito. Segunda questão aqui. De acordo com essa resolução, na resolução 973, o regulamento de sinalização viária abrange sinalizações temporárias, cicloviárias, incluídas nos volumes 7, 8 do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito. Pessoal, a sinalização viária não se trata desses aqui, ó. Você vê, ele trata aqui, ó, ciclovias, sinalização de ciclovias, né? E a sinalização temporária. Ele está dizendo que esses dois, um é o volume 7 e a outra é o volume 8. Essa sinalização temporária está, e a cicloviária está, ciclovias, está no volume 7 e 8. Então, rapidamente a gente vê aqui, ó. Você nota aqui, ó, o volume 7, temporária, tá vendo aqui, ó? E de ciclovias é o volume 8. Vamos ver se está batendo lá. Então, ó, volume 7 e volume 8. Então, a afirmativa é o quê? Verdadeira. Tranquilo aí, pessoal?
Então, regulamento de sinalização viária abrange sinalizações temporárias e cicloviárias, incluídas nos volumes 7 e 8. Pô, perfeito. Certinho. Tranquilo aí? Está lá na resolução 973. Tranquilo aí, pessoal? Show de bola? Muito bem. Terceira questão. Vamos lá. Resolução 973 do CONTRAN. Isenta. Aí vamos destacar algumas palavras aqui. Ela isenta completamente, de forma absoluta e total. Ela isenta os órgãos locais, ela isenta órgãos locais da obrigação de seguir os padrões e diretrizes estabelecidos nos volumes dos manuais brasileiros de sinalização de trânsito. Essa questão está dizendo que os órgãos de trânsito, eles não devem seguir as diretrizes que estão nesses 9 manuais de sinalização de trânsito. E a gente viu aqui, que esse regulamento é especificações e conta a implementação, soluções adotada serve para todo o território nacional e para todos os órgãos que pertencem ao Sistema Nacional de Trânsito. Então, a própria resolução já esclareceu isso para mim. Quando ele diz aqui, que existe um padrão nacional para a sinalização vertical, horizontal, dispositivos auxiliares, temporária de ciclovias, e eu digo que o órgão local, um órgão municipal, por exemplo, ele não está obrigado a cumprir, a seguir o que o manual específico para cada sinalização de trânsito traz, que é um padrão nacional. Isso já entendo que está de forma clara, equivocada. Então, vamos lá. Isenta completamente os órgãos locais de trânsito da obrigação de seguir os padrões e diretrizes estabelecidos no volume do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, dá liberdade de cada município adotar livremente suas próprias normas de sinalização viária, sem necessidade de conformidade com as regulamentações nacionais padronizadas. Então, aqui, uma série de... Isso aí, imagine-se, cada município do Brasil, o Brasil tem mais de 5 mil cidades, 5 mil municípios, cada um adotasse sua própria regra, seu próprio tipo de sinalização, seu próprio padrão. Nós teríamos um verdadeiro parangolé. Não tem condição. Não existe, pessoal. Todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, eles são obrigados a seguir os padrões, seja município, seja estado, rodoviário, seja quem for. Ele deve seguir fielmente até o princípio da legalidade lá, celebrado na nossa CF, lá no artigo 37. Fielmente ao princípio da legalidade. O que é que diz a legalidade? Que todos devem seguir. Então, os órgãos devem seguir. Então, essa afirmativa aqui, quando diz que isenta, ela está plenamente falsa. Tranquilo aí? Show de bola? Vamos para frente. Então, vamos para a quarta questão agora. Ainda tratando da resolução 933. Estabelece a sinalização de cruzamentos rodoferroviários, tá? Não estão abrangidas pelas normas diretrizes prescritas no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, permitindo, assim, que esses cruzamentos sejam sinalizados de acordo com os critérios locais, ou seja, cada um pode ter seu critério de forma independente, independentemente dos padrões nacionais. Por aqui a gente já estaria, mas vamos lá. Se eu tenho um manual de sinalização de cruzamentos rodoferroviários, pessoal, o anexo 9 da resolução, o manual 9, como é que diz que é nacional? Como é que me diz aqui a banca que eles não são obrigados a seguir, eles podem criar seu próprio manual, ter seu próprio critério para você fazer do jeito que você quer e entende. Não existe. Quando se trata de administração pública, pessoal, toda administração pública ela deve seguir fielmente o que diz o mandamento legal, as normas, as diretrizes estabelecidas. Elas não podem ter uma conduta diferente. Então, quando diz que podem seguir critérios locais, independente dos padrões nacionais, isso aqui é uma afirmativa plenamente falsa. Então, essa quarta questão
Vocês podem ver isso lá no manual, volume 9, né, que a gente mostrou vocês aqui, que é o que trata dos cruzamentos rodoferroviários, dessa sinalização. Então, aqui, pessoal, tranquilo aqui. Quarta questão. Show de bola, sem problema nenhum. Muito bom. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Outra questão bem interessante. Para a gente estudar sinalização, pessoal, eu daria uma dica para vocês. Existem alguns conceitos lá no manual, tá? Nos manuais tem as definições da sinalização, mas o código também traz alguns conceitos no anexo, do anexo lá, que trata dos conceitos e definições. Tem lá. Então, o que é sinalização, o dispositivo de sinalização. Você leia esses dois conceitos que estão lá, no anexo do CTB. Tranquilo? Vamos lá. Quinta questão. O conjunto de sinais de trânsito e dispositivos de segurança colocados na via. Os sinais de trânsito e os dispositivos de segurança que são colocados na via, com o objetivo de garantir sua utilização adequada, possibilitando melhor fluidez no trânsito e maior segurança dos veículos e pessoas que nela circulem. Nesse contexto, até aqui, estamos tratando da sinalização de trânsito? Ou seja, ele está dizendo, ele está me informando, ele está dizendo, trazendo para mim uma afirmativa aqui. Os sinais de trânsito e os dispositivos de segurança que são colocados nas vias, estrada, rodovia, via coletora, trânsito rápido, arterial, coletora, ou seja, nas vias, de modo geral, esses sinais e os dispositivos de segurança que são colocados na via, para que as pessoas que estejam naquele trecho, naquela via, elas possam garantir que essas pessoas vão usar essas vias de forma correta, adequada, dentro dos padrões. Isso vai possibilitar esses sinais, com isso aí. Se as pessoas adotarem a postura adequada, vai melhorar a fluidez e a segurança no trânsito dos veículos e pedestres, tanto para veículos como para pedestres. Tá? Que estiverem por ela circulando. Essa afirmativa aqui toda, ela está falando que é o conceito, é uma descrição do que vem a ser a sinalização. E no contexto de sinalização, essa afirmativa aqui, pessoal, ela é verdadeira. Esse contexto, esse conceito aí, os senhores vão ver claramente lá no anexo do CTB, que trata de conceitos e definições. Então, eu tenho aí os conceitos e definições, trazendo que os conjuntos de sinais de trânsito e dispositivos de segurança colocados na via pública que têm o objetivo de garantir a correta utilização daqueles espaços e possibilita agilidade, mobilidade, fluidez no trânsito e segurança para pedestres e veículos, isso é sinalização de trânsito. Show de bola, perfeito, corretamente, certinho isso aí. A afirmativa é verdadeira, a quinta questão. Tranquilo? Show? Vamos lá. Aí vem agora, lembre-se aqui, ó. O conjunto, aqui tem um conjunto, pessoal. É todos os tipos, tá? Aqui tem os sinais de trânsito, são elementos de sinalização viária que se utilizam de placas, marcas viárias, equipamento de controles luminosos, dispositivos auxiliares, apitos, gestos. Então, ele está falando de alguns tipos, né? Tipos. Usam placas, marca viária, equipamento de controle luminosos, dispositivos auxiliares, apitos e gestos. Vamos lá. Placas. Lembra que eu falei no início que as placas, elas pertencem aqui, ó, as placas, elas pertencem à sinalização vertical. Lembra que eu falei para vocês aqui, ó, vertical. Tranquilo? Pronto. Sinalização vertical, não é isso? Então, são as placas. Então, aqui, usam placas? Sim, usam placas. Até aqui está certinho. Marcas viárias. Aí você vai para outro manual. Você vai aqui para outro manual. A sinalização horizontal.
elas usam de marcas viárias, usa sim. Ou seja, as marcas, elas são as linhas de canalização, você tem as setas direcionais, as legendas, as setas direcionais, as linhas divisórias de fluxo. Então, tem, até aqui também está certo, tem marcas viárias, sim. Então, isso aqui também é um tipo de sinalização. Tá? Equipamentos de controle luminoso, sim, a gente viu lá no manual, tem um manual lá, a gente vê claramente o manual aqui, ó, esse manual aqui, ó, que trata da sinalização semafórica, olha aqui, ó, é o manual volume 5, tá? Então, assim, é o semáforo, né? Você vai ter também o foco para pedestre, entendeu? Então, corretamente, controle luminoso, diz quem passa, quem espera, dispositivos auxiliares, sim, está no manual de sinalização temporária. Você tem fita zebrada, cavaletes, cones, taxações, bloco de obstrução, e por aí vai. Uma série de dispositivos. Também tem. Os apitos, a linguagem eu não gosto muito, mas são... Os apitos aqui, ele se refere aos silvos, tá? Os sons emitidos pelo apito do agente de trânsito, usados para sinalizar. Ou seja, os sons de apito também é um tipo de sinalização. Está lá no... Se você for lá no CTB, entre o artigo 80 e 90, se não me engano, é o artigo 89, se não estou enganado, que diz que sinalização sonora é um tipo de sinalização também. Um silvo breve, 2 breves e um silvo longo. Ou seja, um som de curta duração, siga, pode ir, agilize, está liberado. Silvo breve. 2 silvos breves é a ordem de parada, imobilize, fique aí. E um silvo longo, ele significa diminuir a marcha, vá mais devagar, reduza e vá devagar, tá? E provavelmente os agentes de trânsito, eles vão associar esses sons com a sinalização de gestos, né? Onde ele fala a ordem de parada, né? A ordem de parada por meio de gestos, ele associa a ordem para seguir e para diminuir a velocidade, diminuir a marcha. Então, até aí tudo certo. Então, eu estava falando justamente aqui dos gestos. Então, isso aqui são os tipos de sinalização destinada exclusivamente a ordenar e dirigir o trânsito de veículos e de pedestres. Então, essa sinalização é voltada para todos os tipos de veículos, condutores, sim. Para os pedestres também, ciclista, motociclista, motorista do ônibus, motorista do caminhão, o condutor da carroça, da charrete, o ciclista, quem está caminhando. Então, é destinada para todo mundo, não é para uma questão só, tá? Então, essa afirmativa aí, ela é verdadeira. Então, aqui eu tenho esse conceito lá no anexo de conceitos e definições do Código de Trânsito Brasileiro. Muito bom, pessoal, muito bom mesmo. Vamos embora. Tranquilo aí? Show de bola? Vamos adiante aqui. Caso a sinalização de trânsito esteja em mau estado de conservação. Sinalização de trânsito está em mau estado de conservação? Não. Então, você tem aqui, ó, o problema já é a sinalização. O problema não é o condutor. Eu tenho uma sinalização que está em mau estado de conservação, dificultando ou manutenção. Ela está apagada, ela está ilegível, ela não está visível, ela está deteriorada pelo tempo, oxidada. Então, o problema está na sinalização. Você analisa a questão, o problema está na sinalização. Tá? Sem condição de ser vista corretamente, não está legível para a leitura do carro, percepção do condutor. Esse é o estado. Diante desse quadro, o condutor ele não consegue perceber, ele não consegue ver, ele não tem tempo de reação, porque a sinalização é o problema, ela não consegue me dar essa percepção em tempo hábil. Aí ele diz que, nesse caso, se houver uma inobservância da sinalização, não serão aplicadas as sanções previstas no Código, ou seja, uma autuação, por exemplo, por inobservância à sinalização, quando esta for insuficiente ou incorreta. Ela não estava de acordo, e se estava lá, estava incorreta por alguma razão. Então, diante desse quadro, vocês acreditam, vocês acham que esse condutor ele deve ser autuado, ele não vai ser autuado? É isso que a questão está trazendo para a gente. Tá? Então, vocês têm que entender isso. Se o defeito... A gente viu que a sinalização lá no início, ela tem que ter um padrão, ela existe um padrão para ela. Tem um padrão para ela. Se o órgão foge do padrão, ele foge do princípio da legalidade. Se ele foge do princípio da legalidade, o ato praticado, ele torna-se decadente, imperfeito
e nulo, ou seja, não deve ser autuado, penalizado aquele condutor. Ele não vai sofrer as sanções quando ele não conseguir, não põe observância, inobservância, desculpe, intencional. Ele não observou a sinalização porque ela estava em mau estado de conservação, certo? Na manutenção dela não existia, ela estava insuficiente, ele não conseguiu ver e ela é incorreta, então. Ele não vai sofrer as sanções, ele não deve sofrer as sanções por inobservância à sinalização quando essa for incorreta, insuficiente, mau estado de conservação, oxidada, coberta pela vegetação. Ele não percebeu, não por culpa dele, não por desatenção dele, mas por defeito da própria sinalização de trânsito. Se você quiser confirmar essa afirmativa, vocês podem ir lá no artigo 90 do CTB, que a gente tem essa mesma afirmativa aqui. Ó. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Deu para perceber aí a questão, a análise da questão? Certo? Muito bem. Vamos para a questão número 8 agora. Número 8. A 973, que instituiu o regulamento de sinalização, ela é constituída pelos manuais brasileiros de sinalização de trânsito, os quais dispõem especificamente acerca das seguintes modalidades de sinalização. Vertical, a gente viu. Lembre-se, questão dessa é fácil de matar. São 9 manuais. Eu estou dizendo aqui, ó. Existem os volumes do manual, do MBST, os quais especificamente dispõem acerca das seguintes. Quais são as modalidades de sinais que esses manuais trazem? Que existe. A gente viu que são 9. Existem 9 manuais de sinalização. Mas aqui, a questão diz que ela só vai ter um manual de sinalização vertical, de regulamentação. Quem diz que são as plaquinhas lá vermelhas circulares, né, com as exceções. A de advertência, que também continua sendo sinalização vertical. Aqui, ó. Tem um manual de vertical de regulamentação, outro vertical de advertência, outro manual vertical de indicação, né, de sinalização horizontal e semafórica. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Mas a gente sabe que existem 9 manuais. Então, a questão só trouxe 5. Então, essa questão, essa afirmativa, ela está plenamente equivocada. Por quê? A resolução 973, ela nos trouxe 9 manuais de sinalização. Ó, lá nós temos vertical, os 3 verticais, né? Os 3 primeiros. Ó. O horizontal, a semafórica. Não falou de dispositivos auxiliares, não tratou do temporário, não tratou da cicloviária, né? E nem tratou de cruzamento rodoferroviário. Então, essa questão aqui, ó, ela está falsa. Não trata apenas desses tipos, mas de outros tipos de sinalização de trânsito. Então, questão 8, ela está plenamente equivocada. Tranquilo aí? Muito bem. Sinalização vertical. Lembre-se, serão sempre as plaquinhas lá de regulamentação, advertência e indicação. Ela é classificada segundo a sua função, que pode ser de regulamentação, que regulamentar as obrigações, limitações, proibições ou restrições. Tá? Vamos lá, vamos parar aqui. Vamos dar uma paradinha aqui. Ele já está dizendo que a sinalização vertical ela é classificada segundo a função. Tá certo, até aí. Que pode ser regulamentar, que pode ser de, e pode regulamentar obrigações, restrições, limitações e proibições no uso das vias. A sinalização vertical, pessoal, que proíbe, restringe, obriga, né, e limita, é a sinalização vertical de regulamentação. Ela, por exemplo, quando você bota proibido estacionar, é um sinal de regulamentação lá, e ela está trazendo para o condutor, indicando uma proibição de estacionamento.
proibido seguir em frente. Outra proibição. Então, até aqui eu estou certo. Vamos lá. Obrigação. Alguns sinais, por exemplo, aquele sinal que diz assim, siga em frente, vire à esquerda, vire à direita, ou seja, ela não deixa a opção. Por exemplo, o sinal de vire à esquerda, ela não está dizendo que é proibido virar à direita, ela só está obrigando você a virar à esquerda ou virar à direita. Então, sinalização de regulamentação aqui, sinais de regulamentação vertical, ela proíbe e ela obriga. Ela restringe também. Restringe. Quando eu, por exemplo, eu chego num cruzamento, posso seguir em frente à esquerda e à direita, eu digo, siga apenas em frente. Eu estou restringindo as possibilidades. Eu restringo o espaço onde eu posso parar. Deixa eu ver outro aqui. Onde você não pode parar em alguns lugares, proibido estacionar, ela está restringindo a possibilidade. E também ela traz as limitações, tipo, proibida a circulação de veículos, digamos, imaginados acima de 10 toneladas. Ela está limitando a circulação desse veículo naquele local. Então, eu tenho aí alguns exemplos de que essa sinalização vertical funciona. E até aí está tudo certinho. Tá? Então, vamos lá. O sinal que se classifica segundo a sua função, que pode ser de regulamentar as obrigações, proibições e limitar restrições, até aqui está certo, que governam o uso da via, advertir condutores sobre condições potencialmente risco existente na via, suas proximidades, tais como escolas, passagem de pedestre. Ele está dizendo que a sinalização de advertência ela é usada para indicar as condições potencialmente perigosas das vias, os riscos existentes e a sua natureza, como proximidade de escolas, curva acentuada à esquerda, curva acentuada em S, pista sinuosa. Então, ela está indicando para os condutores que adiante vai vir esse perigo que tem essa natureza e identifica. Até aí também está certinho. Então, até aí a questão está certa. Agora, tá vendo? Indicar, advertir, regulamentar. Está falando de placas, sinalização vertical, tá vendo? Indicar direções, localizações, ponto de interesse turístico ou de serviço e transmitir mensagens educativas, dentre outras, dentre outras, de maneira a ajudar o condutor em seu deslocamento. A sinalização de indicação, ela faz isso, pessoal. Ela indica ponto de interesse, atividade, por exemplo, um bairro, uma ponte, uma avenida, deixa eu ver mais, a rodovia que você está, mensagem educativa, não feche cruzamento, motorista ao cruzar outro veículo, use farol baixo, use sempre o cinto de segurança. Então, essa questão, ela está dizendo o papel desses 3 tipos de sinalização vertical, de regulamentação, advertência e indicação. Então, nesse contexto, essa questão 9, a questão de número 9, você tem lá, uma alternativa verdadeira. Tranquilo aí? Show de bola? Tranquilo? Questão de número 10. Número 10. Os princípios da sinalização de trânsito, na concepção e na implantação da sinalização de trânsito, deve-se ter como princípio básico as condições de percepção dos usuários das vias, garantindo a real eficácia dos sinais. Para isso, é preciso assegurar a sinalização vertical os seguintes princípios: legalidade, suficiência, padronização, clareza, precisão e confiabilidade, manutenção e conservação. Esses princípios, pessoal, em regra, servem para todos os tipos de sinalização. Tá? Não só para a sinalização vertical, não só para as placas. Então, você vai ter aí, isso é claro, você vai nos manuais, eles trazem essas mesmas afirmativas aí. Então, quando eu digo que uma sinalização, que uma placa que foi colocada, que foi pensada, que foi estudada, e ela tem assim, que ela tem que dar percepção ao usuário da via, PC, tem que ter. Ela tem que ser, o final tem que ser eficaz, né? Ele tem que fazer o que foi proposto. E ele tem que estar legal, de acordo com a lei, isso. Tem que ter suficiente para que a pessoa, o usuário, ela entenda. Tem que estar dentro de um padrão, tem que ser clara, tem que ser precisa, tem que ser confiável e estar em bom estado de conservação e manutenção. Então, a questão lá trata disso, desses aspectos que deve ter a sinalização. Então, nesse contexto, observa-se que tudo aqui
está remetendo a uma coisa que deve ser feita com clareza, exatidão, e deve estar perfeito para que o usuário entenda, para que ele não tenha comportamentos equivocados e errados, né, por insuficiência, porque ela não é clara, ela está em mau estado de conservação, não estava visível. Então, quando ela está dentro desse contexto, desse padrão, a alternativa aí está correta, é verdadeira essa sentença aí. Questão número 11. Sinalização vertical de regulamentação. Sinalização vertical de regulamentação. Tem... vertical são as placas de regulamentação, pessoal. Memoriza isso, não pode esquecer isso não, né? Tem por finalidade transmitir aos usuários as condições, proibições, obrigações e restrições no uso das vias urbanas e rurais. Certo? Assim, o desrespeito aos sinais de regulamentação constitui, né, caracteriza as infrações previstas lá no capítulo 15 do CTB. O capítulo 15 do CTB trata de todas as infrações de trânsito, tá? O que é infração 161 até o 255, se eu não estou enganado. Então, você tem aí. Se eu desrespeitar sinais verticais de regulamentação, em regra, eu estarei cometendo o que a gente chama de infração. Estarei acabando de cometer uma infração de trânsito. É isso que ele está dizendo. Proibido de estacionar, eu estaciono. Proibido de seguir em frente, eu sigo. Proibido de virar à esquerda, eu viro. Como é que diz? Velocidade máxima 80, eu passo acima da velocidade que eu posso demais. Proibido parar e estacionar, eu paro. Que eu posso estacionar, deixa eu ver mais algumas situações aqui. Não. São várias proibições, então, quando eu desobedeço essas proibições, é claro, pessoal, é lógico que eu cometo a infração de trânsito e eu vou ser enquadrado em um dos artigos, incisos, alíneas do capítulo 15 do CTB, claro. O artigo 8.1, as estações de estacionamento. O artigo 8.2, as situações de parada em local proibido. Eu tenho excesso de velocidade, o artigo 218, que eu era 80, passei a 120. Então você pode ver que essas placas elas têm um poder de regulamentar e o desrespeito vai sim caracterizar infração de trânsito, pessoal. Não tem para onde. É infração de trânsito. Está lá bem claramente. Show aí? Então, você tem aí a questão 11, ela é verdadeira. Vamos lá, questão número 2. O padrão e o formato dos sinais de regulamentação, ou seja, o padrão e o formato, né, dos sinais de regulamentação é o circular. Ou seja, o padrão e o formato é o padrão circular. Eu tenho sinais no padrão circular. Regra geral, é isso, regra. Quais cores são usadas nesse tipo de sinalização? Vertical de regulamentação. A cor vermelha, a cor preta e a cor branca. Então, você vai ter o círculo externo vermelho, o símbolo de dentro do círculo preto, o fundo do sinal branco e a taginha vermelha, né? Aquela taginha que corta em diagonal. Então, as cores estão certas. Ele está dizendo que o padrão é circular, certo? E ele diz que tem exceção. A questão diz que tem exceção, né? Preto e branco. Tendo como exceção, quanto à forma, não é a cor, é só o formato, porque as cores não mudam. As cores desse sinal R1 e R2, eles vão, se as cores que vão ter lá vai ser a cor vermelha, branca ou preta, não vai ter outra. Parada obrigatória. A parada obrigatória, ela é um octágono, então ela foge do padrão circular, mas não foge das cores, tá? E a preferência é um triângulo, que foge do padrão circular, mas não fogem da cor. Então, em regra, os sinais de regulamentação eles são circulares, na cor vermelha, branca ou preta, e as exceções, a R1, a placa R1 e R2, que um é o octágono e o outro é um triângulo. Então, a alternativa está correta, está lá no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, volume 1. Tá? Então, verdadeira aí. Tranquilo aí, show, pessoal? Perfeito? Muito bem. Regra geral de posicionamento, né, dos sinais verticais. Consiste em colocá-los apenas ao lado esquerdo da via.
tá? Da via no sentido do fluxo. Tá? Exceto nos casos previstos no manual. Em regra, sinais verticais, eles vão sempre estar ao lado da via, né? Colocados na posição vertical ao lado da via. A gente vê sempre assim do lado da via. Mas eu quero saber, é sempre do lado esquerdo, pessoal? É sempre do lado esquerdo que se coloca? Não, pessoal. Em regra, os sinais de regulamentação, sinais verticais de regulamentação, advertência, indicação. Em regra, eles são colocados do lado direito da pista. Quando você está dirigindo, você vê que ele está sempre do lado direito, né? Imagina você que tem que olhar para cá, para lá. E se for uma via de mão dupla, não justifica eu colocar o sinal no lado esquerdo. Vai estar de frente para outro fluxo. Então, em regra, não é do lado esquerdo, mas sim do lado direito. Aí tem os, exceto nos casos previstos neste manual. Porque às vezes, você já viu, deve ter visto por aí, pessoal, que alguns sinais de regulamentação eles não são colocados naqueles postezinhos ao lado da pista, do lado direito. Eles são colocados naquela parte superior, naquele arco, o pessoal coloca em cima também. Mas a regra é que se coloque do lado direito da via, não do lado esquerdo. Tranquilo aí, seja sinais de regulamentação, seja de advertência, seja de indicação, tá? A regra não é o esquerdo, mas sim o direito. Então, de acordo com o manual brasileiro de sinalização de trânsito, volume 1, essa afirmativa aqui está equivocada. Equivocada. Em regra, se coloca do lado direito. Tá bom? Show de bola. Muito bem. 13, vamos para a questão número 14. Sinalização vertical de advertência, são as placas de advertências, aquelas amarelinhas. Elas têm a finalidade de alertar, chamar a atenção de quem? De quem estiver usando a via, dos usuários. As condições potencialmente perigosas. Show de bola, até aí, tranquilo. Obstáculos, sim, sem problema, obstáculos. Restrições existentes na via ou adjacentes a ela, indicando a natureza, o que é, né? Dessas situações, das situações à frente, né? Quer sejam permanentes ou eventuais. Deve ser utilizada sempre que o perigo não se evidenciar por si só, exigindo, geralmente, uma redução de velocidade com o objetivo de proporcionar maior segurança. Ou seja, a questão diz que as plaquinhas amarelas, né, as quadradas, fundo amarelo, orla preta, símbolo preto, elas são usadas para chamar a atenção, alertar, advertir os usuários das vias para a existência que adiante, à frente, logo em seguida, vai ter uma condição de perigo, de risco para a segurança dele. Né? Eu vou ter um risco de segurança. Pode ser um obstáculo, uma restrição na via, ou em áreas adjacentes a ela, um conceito, eu coloco, por exemplo, cones para fazer uma canalização para desviar de uma obra, de um buraco, eu aboto cones para alertar a respeito de um sinistro à frente na via, eu posso também colocar fitas zebradas para isolar uma área. Então, ele está dizendo que vai ser para isso a sinalização. Por quê? Porque vai ter algum obstáculo, alguma coisa que por si só o condutor ele não se apresenta para o condutor. Então, essa sinalização ela vai chamar, ela vai alertar o condutor para essas condições potencialmente perigosas e vai informar a sua natureza. E vai exigir do condutor, em regra, uma redução de velocidade, sim, pessoal. Então, nós temos aqui uma questão certa, verdadeira. Tranquilo? Está lá no manual, lá, volume 2. Questão de número 15. Questão de número 15. A sinalização vertical, aqui é horizontal. Lembrando, sinalização horizontal é todas as informações que são dispostas, pintadas, escritas no pavimento, na pista de rolamento. Nas cores azul, vermelha, branca, azul, vermelha, amarela, branca e preta. Tá? É um subsistema da sinalização viária composta de marcas, perfeito, marcas de canalização, por exemplo, símbolos, as setas, legendas, né? Pare, escola à frente, as setas direcionais, né? O símbolo, né, de a preferência no chão, a questão da marcação do símbolo do portador de deficiência, do idoso, opostos ao pavimento da pista de rolamento.
Sua finalidade é transmitir e orientar os usuários sobre as condições de utilização adequada da via, compreendendo as proibições, restrições, né, e informações que lhe permitam adotar comportamento adequado de forma a aumentar a segurança e ordenar o fluxo de tráfego. Essa questão do NAT 15, pessoal, está certo, sim. Lembrando, pessoal, só um detalhe. Essa seleção de regulamentação, em algumas situações, ela tem poder de regulamentação, tá? Em algumas situações. Quais seriam essas situações? Imagine a faixa de pedestre. Você vai adiante, tem um cruzamento, antes dele tem uma faixa de pedestre. Antes da faixa de pedestre tem uma faixa, né, de retenção. Você pode estacionar sobre a faixa de pedestre? Você pode estacionar acima da faixa de retenção? Não. Mas isso aí não é um tipo de sinalização horizontal? É sim. É sim. Então, mesmo que não tenha nada informando, estacionar ou parar o veículo sob a faixa de pedestre ou sob a faixa de retenção na mudança de sinal luminoso é infração. Nesse caso, ela está regulamentando. E essa questão do número 15 aqui, pessoal, essa afirmativa ela é verdadeira. A questão 15 a afirmativa é verdadeira. Vamos lá para 16. Segundo o manual volume 4, que trata, né? Aí, ó, volume 4, ele trata de quê, pessoal? Volume 4, vamos lá ver. O volume 4, ele trata da sinalização horizontal, não é isso? Horizontal. Sinalização horizontal. Certo aí? A sinalização horizontal é classificada segundo a função ordenar, canalizar o fluxo de veículo, orientar o fluxo de pedestre, orientar deslocamentos de veículos em função das condições físicas da via. Aquela linha de canalização, ela direciona, tem um obstáculo, ela desvia o obstáculo, tá certo? Com geometria, como eu estava falando, a topografia, obstáculos, eu acabei de falar, complementar os sinais verticais, sim, de regulamentação, proibir de estacionar. Essa extensão ela pode ser demarcada também pela abrangência, né? Pelos sinais horizontais. Regulamentação de advertência ou indicação, visando enfatizar a mensagem que o sinal transmite. Regulamentar os casos previstos no Código Brasileiro. Perfeito. Aí, zero bronca, está perfeitinho a questão. A questão do número 16 ela é verdadeira. 17. A sinalização horizontal tem o poder de regulamentação em casos específicos. Isso eu acabei de falar para vocês. Conforme previsto no CTB e na legislação complementar. E assinalados os respectivos itens das marcas neste manual, como, por exemplo, os termos, as seguintes situações. Quais são alguns... Ela trouxe aqui essa questão, ela traz alguns casos onde a sinalização horizontal tem poder de regulamentação. Ó, sobre a faixa de pedestre, como eu falei para vocês, o artigo 181, inciso 8º, foi o estacionamento. Onde houver aqui proibir estacionamento do veículo, onde houver sinalização horizontal delimitando ponto de embarque e desembarque de passageiros, ela regulamenta aí também. Artigo 182, proíbe parada do veículo sobre a faixa de pedestre, na mudança, na mudança aqui, parar o veículo sobre a faixa de canalização, que o pessoal chama zebrinha. Então, eu trouxe aqui alguns casos onde proíbe a parada em veículo em área plana. Então, aqui, esses artigos aqui, esses incisos, ele traz em alguns exemplos onde essa sinalização horizontal, ela tem o poder de regulamentação, tá? Então, nesse caso aqui específico, alternativa 17, questão 17, ela é verdadeira. Ainda tratando de sinalização horizontal, ela é constituída por combinações de traçados de cores que definem os diversos tipos de marcas viárias. Contínua, faixa contínua, linhas sem interrupção, aplicada no trecho específico de pista, tá? A tracejada, ou seja, tem a contínua, tem a tracejada, ou seccionada. Linhas interrompidas, aplicadas em cadência, utilizado espaçamento com extensão igual ou maior que traço. Setas, símbolos e legendas correspondem às informações representadas em forma de desenhos ou inscrições,
aplicada no pavimento, indicando a situação ou complementando a sinalização vertical existente. Tudo que ele falou aqui sobre sinalização horizontal, pessoal, está tudo correto aqui. Marcas viárias, inscrição em desenho de pavimento, tudo isso a gente vai entender como sinalização horizontal. É sim, sinalização horizontal, tá? Então, o que é que acontece? Setas, símbolos, traços, tudo isso aqui está correto. É só lá, se você for lá no manual e vai corresponder, vai ver que toda essa afirmativa aqui, ela é verdadeira. Ela não trouxe nada de equivocado aí. Manual volume 4, aprovado pela resolução 973, sinais horizontais, sinalização horizontal. Se utilizará nas seguintes cores: azul, vermelha, branca, preta, laranja. E aí, pessoal? Eu disse a vocês que são 5 cores utilizadas nesse tipo de sinalização. E a cor laranja, ela não aparece no manual volume 4. Então, a sinalização horizontal, ela vai usar faixas amarelas ou brancas, desenhos brancos ou azuis, a cor vermelha, a cor preta era usada, pinta-se de preto para depois pintar outra cor em cima. Então, você não vê muito a cor preta. Por exemplo, a área reservada ao serviço de saúde é uma cruz vermelha, o estacionamento do idoso é na cor azul, então você tem essas cores aí, menos a cor laranja. Então, essa afirmativa aqui, ó, ela é falsa. Tranquilo aí, pessoal? Show de bola? Muito bem. As marcações constituídas de linhas divisórias de fluxo opostos na cor amarela, a linha é cor amarela, separa movimentos veiculares sentidos opostos. Amarelo, a cor, imagina aqui, você tem uma pista aqui, uma via qualquer, e essa faixa aqui do meio, ela é na cor amarela. Então, eu já entendo de cara que essa via ela é de mão dupla. Então, sempre que um trecho de via ele for separado em faixa de trânsito por linhas na cor amarela, é mão dupla. Se for branca, é mão única. Então, separa movimentos veiculares de sentidos opostos. Aqui, ó. Isso. E pode indicar os trechos da via em que a ultrapassagem é permitida ou é proibida. Sim, certo. Imagine que essa linha aqui, se ela for contínua, como está nesse trecho aqui, ó, é proibido ultrapassar nesse trecho. Se ela começar a aparecer aqui, ó, seccionada, tracejada, nesse trecho aqui existe a permissão de ultrapassagem. Então, essa alternativa aqui, ó, zero bronca, correta, show de bola. Não tem nem o que pensar. Tranquilo aí, pessoal, show? Muito bem. O subsistema da sinalização viária que se compõe de indicações luminosas, e já pensa em semáforo, né? Associadas alternada ou intermitentemente por meio de sistema eletromecânico ou eletrônico, com a finalidade de transmitir diferentes mensagens aos usuários da via, regulamentando o direito de passagem ou advertindo sobre situações especiais na via, trata-se da sinalização semafórica. Pronto. Quando a gente fala de luminoso, a gente entende como semáforo. Lógico, pessoal, quando ele fecha, ela está regulamentando uma parada. Quando diz, ó, pedestre atravesse agora, não tem um foco de pedestre. Então, tudo isso aí está certinho, não tem erro aí, não. A questão 21, ela está correta, pessoal, não tem nem o que pensar. Pessoal, vamos lá, aqui, ó. Sinalização semafórica ainda, além de luz, foco de pedestre, a luz intermitente lá, a cor verde, amarela, vermelha, né? Então, geralmente a gente vai ter esse aí. Sinalização semafórica classifica segundo a sua função. Que pode ser regulamentar o direito de passagem dos vários fluxos, sim, ela regulamenta quem parta, quem espera, motorizado, perfeito. E o pedestre, numa interseção ou seção de via, advertir condutores de veículos motorizados ou não motorizados, pedestres, sobre a existência de obstáculos ou situações perigosas. Isso. Zero bronca. Perfeito. Está no manual volume 5. A situação aqui, a questão aqui, ela é correta. Vamos lá. Segundo manual, esse manual falando de sinalização semafórica, é o 5 que a gente está tratando, que aprovado pela resolução 973, sinalização semafórica
de regulamentação tem a função de efetuar o controle de trânsito numa interseção ou seção de via, através de indicações luminosas. Perfeito. Siga, pare agora. Alternando o direito de passagem dos fluxos apenas de veículos. Opa, aqui já chama a tua atenção. A gente viu aqui na questão anterior que você vai ter, ele fala pedestre, ele fala veículo não motorizado. Então, ele não é só para veículos, não. Então, aqui o erro da questão está aqui, não é apenas para veículos, mas sim para pedestre também. Tranquilo aí? Zero bom, não tem muito a pensar nessa questão, não. Muito bem. A sinalização temporária consiste no conjunto temporário, não vai ficar permanentemente, é uma situação imprevista, uma situação de obra, uma situação dessa natureza. Pensa assim, sinalização temporária. Um sinistro para canalizar, acabou o sinistro, liberou a via, tira a sinalização. Consiste no conjunto de sinais, dispositivo, características visuais próprias, tendo como objetivo principal garantir a segurança dos usuários e dos trabalhadores de obra, como falando para vocês agora, ou serviço. Então, ele está fazendo uma pintura do pavimento, né? Colocando a sinalização horizontal em dia que está apagada, oxidada, desgastada, alguma coisa desse tipo aí. Ele vai canalizar, ele vai botar esses objetos, esses sinais temporariamente, até durar aquela obra ou serviço. Bem como a fluidez de tráfego em áreas afetadas por intervenções temporárias na via. A sinalização temporária destina-se a sinalizar situações de caráter temporário inesperado. Tem dúvida disso aí, pessoal? Perfeito, zero bronca. Está no manual volume 8 e a afirmativa está correta. Show! Ciclovia. Pessoal, existe a ciclovia e a ciclofaixa. Vamos lá logo definir para a gente aqui. A ciclovia, uma pista própria, ela é separada do tráfego de veículos motorizados, ela é segregada, tem um obstáculo físico separando ela da pista comum, tá? Pista própria é destinada à circulação de ciclos, separada fisicamente, aqui existe um obstáculo físico separando do tráfego comum dos veículos motorizados, quando ao sentido de tráfego podem ser unidirecional, todo mundo segue na mesma direção, ou bidirecional, nas duas direções, né? Então, isso aqui realmente é isso. Só que, pessoal, tem a ciclofaixa. A ciclofaixa, ela não é separada fisicamente, não, viu? A diferença da ciclovia para a ciclofaixa é que ela é a ciclofaixa, eu pego uma parte da própria via da pista de rolamento e destino para os ciclos, tá? Não tem nenhuma separação física, nenhum obstáculo físico que separa aquele fluxo de bicicletas do tráfego comum, tá? Nesse caso aqui, a questão 25, ela é verdadeira. 26. Segundo o volume 8 do Manual de Sinalização de Trânsito, que foi aprovado pela Resolução 973 do CONTRAN, define ciclofaixa, vendo aqui, ó, como parte da pista, da calçada ou do canteiro central, destinada à circulação exclusiva de ciclos. Perfeito aqui, ó. Delimitada por sinalização viária, podendo ter seu piso diferenciado a ser implantado no mesmo nível da pista, no mesmo nível, como falei para vocês, ó, ou da calçada ou canteiro. Tranquilo. Eu acabei de falar essa definição para vocês. Então, isso aí também essa alternativa, essa questão é verdadeira. A delimitação do espaço cicloviário, da ciclovia e da ciclofaixa é caracterizada pela pintura. Ó, onde for ciclofaixa, ciclovia, é na cor vermelha, viu, pessoal? Pode prestar atenção nas ruas aí que vocês vão ver isso. Pela pintura vermelha de toda a largura da pista útil, né? Destinada à circulação de bicicleta. Ou pode ser adotado linhas internas vermelhas, tá vendo? Sempre a cor vermelha. Acompanhadas sempre de marcas longitudinais, as linhas que dividem, né? Então, isso aí, essa afirmativa, plenamente correta. Show de bola. Verdadeira alternativa. Sem problema nenhum. Então, para a questão 28. O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável por implantar, ou seja, quem é que deve implantar a sinalização de trânsito? Né? O órgão ou entidade responsável de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização apenas em vias
coletoras, respondendo pela sua falta, insuficiência e incorreta colocação. Pessoal, o órgão que administra, que tem a sua abrangência sobre aquela via, a sua circunscrição naquela via, ele que está administrando o trânsito, ele não vai implementar a sinalização apenas em vias coletoras, mas em todas as vias que estão dentro dessa circunscrição, rurais, rodovias, se for o caso, vias de trânsito rápido, coletora local. Então, não é só nas coletoras. Então, essa afirmativa aqui, ó, ela é equivocada. A questão 28, está lá, isso aí é no artigo 90 do CTB, que você consegue encontrar isso. O órgão máximo executivo de trânsito da União poderá autorizar em caráter experimental e por período fixado a utilização de sinalização e equipamentos não previstos em código. Pessoal, é possível sim. Se um órgão local ele pretende criar uma sinalização específica de sinalização, ele vai solicitar por meio de requerimento, e o órgão máximo executivo ele vai fazer, acatar ou não essa solicitação. Se acatar, ele vai dar um prazo, vai ter feito estudos, relatórios e da viabilidade ou não dessa sinalização. Então, essa afirmativa aqui do artigo 29, ela é tranquila, ela é verdadeira, está no artigo 80 do CTB. Sempre que necessário, será colocado ao longo da via a sinalização prevista no código ou nos manuais, ou na legislação complementar, destinadas exclusivamente a condutores, vedada a utilização de qualquer outra. Pessoal, volto a dizer para os senhores, a sinalização de trânsito não é voltada apenas para condutores, mas para condutores e pedestres. Então, por isso, já matava essa questão. Certo? Os condutores é para eles e para os pedestres também. Está lá no artigo 80 do CTB. Nas vias públicas e no imóvel fica permitida a colocação de luzes. Nas vias públicas e nos imóveis fica permitida a utilização de luzes, publicidades, inscrições, vegetação, mobiliário, que possam gerar confusão, interferir na visibilidade da sinalização e comprometer a segurança do trânsito. Por aqui não precisa nem ter, não é proibido, você não tem nem o que pensar, queridos. É só marcar o falso, isso é proibido lá. O CTB, no artigo 81, ele proíbe isso. Então, não tem o que pensar, não tem o que dizer, tá? Não adianta a gente querer inventar, não. Não tem o que pensar. Isso aí é terminantemente proibido, tá? Tranquilo? Proibido. Então, essa alternativa aqui, ela é falsa, essa questão, desculpa, é falsa. 32. É permitido fixar, colocar sobre a sinalização ou no suporte dela, né? Ela está num suporte e coloco lá alguma coisa lá. Que coisa é isso? Publicidade. Ele está dizendo que é permitido. É permitido colocar sobre a sinalização os seus suportes publicidade, inscrições, legendas, símbolos que não se relacionem com a mensagem daquela sinalização especificamente. A afirmativa diz que isso é possível, pode acontecer. E isso acontece. A poluição visual ela acontece. Isso é um fato, existe sim. As pessoas colocam cartazes, encartes, folders, seja o que for, junto à sinalização, publicidades, né, inscrições, legendas, desenhos, que acabam por interferir na compreensão da sinalização. Então, não se relacionam com a mensagem e acabam atrapalhando e tirando a eficácia e a eficiência daquele tipo de sinalização. Então, não é permitido. Então, essa alternativa aqui, nós iremos julgar como uma alternativa falsa. Falsa, tá? A alternativa aí, ela é falsa. Tranquilo aí? Perfeito? Muito bom. Vamos seguir aqui. Questão de número 33. O órgão ou entidade de trânsito que administra, que tenha circunscrição sobre a via, poderá retirar ou determinar a imediata retirada de qualquer elemento que prejudique a visibilidade da sinalização viária
e a segurança do trânsito, com ônus para quem o tenha colocado. A gente viu aqui nas duas questões anteriores que não se pode colocar nada de caráter publicitário, legendas, desenhos, descrições, que de alguma forma venham a interferir na compreensão, na visibilidade, na percepção dos condutores, dos usuários e pedestres, seja quem for, em referente àquela sinalização. Tá. E aqui, essa questão de 33 diz que o órgão que tem circunscrição sobre a via, ele pode retirar ou determinar a imediata retirada de qualquer elemento que prejudique a visibilidade da sinalização de trânsito. Isso aqui, pessoal, essa expressão, isso aqui é um fato. O órgão pode sim, ele tem esse poder legal para fazer a retirada desse tipo de sinalização de trânsito, desse tipo de interferência, de legenda, adesivos. Ele tem esse poder sim. Vamos lá. 34, questão 34. Nenhuma via que foi pavimentada, não era, agora foi, que é via pavimento, poderá ser entregue após a sua construção, reaberta ao trânsito, após realização de obras ou manutenção, enquanto não estiver devidamente sinalizada com as plaquinhas vertical, e as marcas no chão, a horizontal, de forma a garantir as condições adequadas de segurança e circulação. Pessoal, geralmente quando se tem uma obra, um serviço de recapeamento, apaga-se a sinalização horizontal, por exemplo. Tá? Então, essa via ela só vai voltar a ser aberta à circulação depois que for implementada toda a sinalização de trânsito, vertical e horizontal. Ela foi para uma via pavimentada, ela foi construída, ela vai, antes de ser aberta à circulação, vai ter que ser implementada toda a sinalização de trânsito. Isso aí não resta dúvida, isso aí é um fato. É para ser assim, vai acontecer assim. Tá? Então, essa afirmativa aqui, ela não pode, a 34 é uma questão verdadeira. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem dar uma consultada rapidamente lá, vai lá no CTB, no artigo 88 do CTB, que tem essa afirmativa lá, dizendo que o órgão pode, sim, realizar essa retirada aí. Certo aí, pessoal? Muito bem. A sinalização possui a seguinte ordem. Existe uma ordem de prevalência na sinalização de trânsito. As ordens emanadas pelo agente de trânsito prevalecem sobre as normas de circulação, que está lá. As normas de circulação são aquelas do capítulo 3, As normas de circulação e conduta, na ausência de sinalização. A gente geralmente adota aquelas normas. E outros sinais. Ele prevalece. Está dizendo que as ordens de parar, de seguir, diminuir a marcha, de todos os agentes de trânsito, prevalece sobre as normas de circulação e sinais. Aqui não resta dúvida. Realmente eles prevalecem. Até aí a questão está perfeita, ela está certa. Então, sobre os sinais. As indicações do semáforo sobre os demais sinais. Isso também está certinho. E as indicações dos sinais sobre as demais normas. Ou seja, os sinais de regulamentação, eles também têm ação preventiva. Então, eu ter agente, semáforo, sinais e normas. Agente, sinais e normas. Seria mais ou menos isso aqui. Então, eu entendi que o agente tanto prevalece sobre os sinais e as normas, o semáforo prevalece sobre as indicações de sinais, tá? E demais. O semáforo sobre os demais sinais e as indicações dos sinais sobre as demais normas. Por exemplo, imagine uma rodovia. Vamos lá, vamos imaginar aqui uma rodovia. Você entender isso aqui, os sinais sobre as normas. Vamos imaginar aqui a BR-101. A BR-101. Vocês vão entender aqui, os sinais sobre as demais normas. Que normas? Essas normas de circulação e conduta aqui, Se eu estou na BR-101 e não tem a placa indicando a velocidade máxima, uma rodovia de pista dupla, vamos dar pista simples. Eu tenho uma velocidade estabelecida, X. Pronto. Quando eu venho lá e eu coloco um sinal, uma placa de regulamentação de velocidade, aquela regra que eu disse a vocês,
que só serve quando não existiu o sinal. Então, o sinal está prevalecendo sobre as normas. Você entendeu como é que funciona? Estou numa rodovia lá. Vamos imaginar, tem a velocidade A, porque não tem nenhuma sinalização. Aí, quando eu vejo lá, essa velocidade está lá no artigo 60, 61 e 62. Velocidade máxima, classificação das vias e velocidade mínima, artigo 61, 60, 62 do CTB. Mas vamos imaginar que essa velocidade de uma via coletora sem placa é 40. Uma via urbana coletora. Ela é 40, não tem placa. Aí eu venho com o sinal, botando, sei lá, só um exemplo, 30. Então, se o sinal diz 30, a norma que era 40, ela não tem efeito mais, passando a se guiar pelos sinais, entendeu? Então, aqui, ó, verdadeira essa alternativa. Os sons do apito são sinais sonoros, são emitidos exclusivamente pelos agentes de trânsito ou da autoridade de trânsito, tá? Para orientar ou indicar o direito de passagem dos veículos, do pedestre, sobrepondo-se, isso a gente acabou de ver aqui, sobrepondo-se ou complementando a sinalização existente no local, ou a norma estabelecida nesse código. Perfeito, a gente acabou de ver isso aqui na questão anterior, então aqui está certo, ele sobrepõe. Temos também aqui, ó, aí, ó, linha divisória de fluxo do tipo CIP contínuo, na cor amarela, indica a proibição da manobra de ultrapassagem. E se trata de uma via de mão dupla. É a linha do tipo simples, é uma linha contínua simples, na cor amarela. Ele está dizendo aqui, é isso aqui. Ó. Tem uma pista e a linha está dividindo a pista em faixa de trânsito. E se ela é amarela, a gente já entende que essa via é de mão dupla. A gente já entende como via de mão dupla. Então, aqui a amarela já sei que é mão dupla e é contínua. Aqui é proibido ultrapassar ou fazer a transposição de faixa. Vamos lá aqui. Ó. Indica a proibição de manobra de ultrapassagem e se trata de uma via de mão dupla. Perfeito, verdadeiro. Tranquilo aí, pessoal. E assim nós terminamos essa live aqui com vocês aí, desejando todo o sucesso do mundo para vocês. Muito obrigado pela atenção, Deus abençoe a todos e que tenha um concurso de vitória, seja o concurso da vida de vocês, e no que puder estamos aqui para ajudar. Esteja sempre preparado para a prova, se não ter dificuldade, estudem, se dediquem, que os frutos virão. Um grande abraço a todos, até uma próxima.